Se o Deus do Irã for o mesmo Deus da Bíblia, então estamos falando do mesmo Senhor que chamou Abraão, abriu o Mar Vermelho e ressuscitou Jesus dos mortos. Mas e se não for? E se por trás de nomes semelhantes e histórias parecidas existirem diferenças que mudam completamente o entendimento sobre Deus, salvação e eternidade? Hoje você vai descobrir algo que poucos explicam com clareza. Quem é Alá no Alcorão? Quem é o Deus revelado nas Escrituras? Onde essas histórias se cruzam e onde elas se separam de forma decisiva. E tudo começa muito antes do Islã existir, começa nas páginas mais antigas da Bíblia, quando um homem foi chamado para sair de sua terra sem saber para onde iria. A narrativa começa em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, então chamado Abrão, para deixar Ur dos Caldeus e seguir para uma terra que ainda lhe seria mostrada. Ele não tinha mapa, não tinha exército, não tinha garantias humanas. O chamado era simples e absoluto: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Essa ordem marcou o início de uma história que influenciaria judeus, cristãos e muçulmanos. Ali nasce a raiz comum das três grandes tradições monoteístas. Abraão atravessa desertos, enfrenta a fome, passa pelo Egito e retorna a Canaã. Ele constrói altares, invoca o nome do Senhor e aprende ao longo dos anos que o Deus que o chamou não era uma divindade local, mas o Criador dos céus e da terra. Esse Deus faz uma promessa ousada. Dele sairia uma grande nação, e todas as famílias da terra seriam benditas por meio dele. Essa promessa é o eixo da narrativa bíblica. O tempo passa e surge um conflito doméstico que mudaria o rumo da história. Sara, estéril, entrega sua serva Agar a Abraão. Dessa união nasce Ismael. Mais tarde, milagrosamente, nasce Isaque, o filho da promessa. A tensão entre esses dois filhos se tornaria, ao longo dos séculos, uma linha invisível atravessando a história do Oriente Médio. Na Bíblia, Isaque é o herdeiro da aliança. Em Gênesis 17, Deus afirma claramente que a promessa seria estabelecida por meio dele. Ismael também receberia bênçãos e se tornaria pai de uma grande nação, mas a aliança eterna passaria por Isaque. Essa distinção é central na teologia bíblica. No Alcorão, a narrativa é semelhante em alguns pontos, mas com diferenças significativas. Abraão também é visto como grande profeta e modelo de submissão a Deus. Ismael ganha destaque especial como filho fiel que ajuda o pai na construção da casa sagrada. A linhagem espiritual é frequentemente associada a ele e não a Isaque. Esse ponto já revela algo profundo. Embora o nome de Deus seja o mesmo em árabe, Alá, que significa simplesmente Deus, a forma como a promessa é entendida começa a seguir caminhos distintos. As duas histórias partem do mesmo patriarca, mas caminham por trilhas diferentes. E é justamente nesse momento, quando Isaque cresce e a promessa avança, que surge um dos episódios mais impactantes das Escrituras, o sacrifício no monte, um evento que também aparece no Alcorão, mas com um detalhe que muda completamente a compreensão da fé e da obediência. Os anos passaram e Isaque cresceu sob a promessa que o cercava desde o nascimento. Então, em Gênesis 22, Deus coloca Abraão diante da prova mais intensa de sua vida. Ele ordena que leve seu filho, seu único filho, aquele a quem amava, até a terra de Moriá, e o ofereça ali em holocausto. O texto bíblico enfatiza o peso da ordem, repetindo que era o filho da promessa. Era como se Deus estivesse tocando exatamente no centro da aliança que havia estabelecido. Abraão parte cedo, sem anunciar o que aconteceria. 3 dias de viagem em silêncio atravessando colinas áridas. Isaque carrega a lenha nas costas, enquanto Abraão leva o fogo e o cutelo. A pergunta do jovem ecoa com simplicidade. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é curta.
mas carregada de fé. Deus proverá para si o cordeiro. No alto do monte, o altar é construído, a lenha é arrumada e Isaque é amarrado. O silêncio é interrompido apenas quando o anjo do Senhor brada do céu, impedindo o golpe final. Um carneiro preso pelos chifres substitui o filho. A aliança permanece. A promessa continua. Esse episódio se torna, na tradição cristã, uma figura profética do sacrifício de Cristo. No Alcorão, o episódio também existe, mas o texto não menciona explicitamente o nome do filho. A tradição islâmica posterior, porém, identifica o jovem como Ismael. A narrativa enfatiza a submissão total tanto do pai quanto do filho à vontade de Deus. Ambos aceitam o decreto divino com obediência absoluta, e Deus intervém no último momento. Essa diferença aparentemente pequena altera profundamente a linha da promessa. Na Bíblia, a continuidade da aliança passa por Isaque e depois por Jacó. No Islã, a linhagem espiritual honra Ismael como herdeiro da fidelidade de Abraão. O monte do sacrifício, portanto, se torna um divisor silencioso entre duas compreensões de herança espiritual. Na tradição islâmica, esse evento é lembrado anualmente no Eid al-Adha, a festa do sacrifício, celebrando a disposição de Abraão em obedecer. Já na tradição cristã, o episódio aponta para o Cordeiro definitivo, Jesus Cristo, visto como cumprimento do que foi simbolizado naquele monte. Assim, o mesmo evento histórico é narrado com um ponto central diferente. E essa diferença conduz à próxima etapa da história: a formação de povos, descendências e territórios que moldariam impérios inteiros, incluindo a antiga Pérsia, terra que um dia abrigaria o que hoje conhecemos como Irã. Após o episódio no monte, a narrativa bíblica se concentra na descendência de Isaque. Ele se casa com Rebeca e dela nascem Esaú e Jacó. O conflito entre os irmãos começa ainda no ventre, prenunciando disputas futuras. Esaú, homem do campo, e Jacó, mais ligado às tendas, representam duas nações que surgiriam de suas linhagens. Mas é Jacó, depois chamado Israel, que herdaria a continuidade direta da promessa feita a Abraão. Jacó tem 12 filhos, e desses surgem as 12 tribos de Israel. A história passa pelo Egito, pela escravidão e pela libertação sob a liderança de Moisés. O Deus revelado na Bíblia se apresenta como o Senhor que ouve o clamor de seu povo, que intervém na história e que estabelece uma aliança formal no Sinai. Ali, a identidade de Israel é consolidada sob a lei e os mandamentos. Enquanto isso, a descendência de Ismael também se multiplica. Em Gênesis 25, lemos que ele teve 12 filhos, que se tornaram príncipes segundo suas tribos. Eles se espalharam pelo deserto, estabelecendo-se em regiões que mais tarde formariam parte do mundo árabe. A Bíblia registra que viveriam em tendas e manteriam uma existência marcada por independência e tensão com seus parentes. Séculos se passam e Israel se estabelece na terra prometida. Surge o reino sob Saul, depois Davi e finalmente Salomão. Jerusalém se torna o centro espiritual. O templo é construído e a adoração ao Senhor se centraliza ali. A narrativa bíblica destaca que Deus escolheu um povo específico para revelar sua lei, seus profetas e sua promessa messiânica. Paralelamente, os povos descendentes de Ismael crescem em influência comercial e territorial. Eles não desaparecem da história. Pelo contrário, tornam-se parte fundamental das rotas comerciais do Oriente Médio. A Península Arábica se desenvolve como região estratégica, conectando África, Ásia e Europa. É importante perceber que, nesse período, ainda não existe o Islã. O cenário religioso da região é diversificado, com práticas tribais e influências diversas. O que a Bíblia acompanha de perto é a trajetória de Israel, seus exílios, seus profetas e suas alianças quebradas.
Mas enquanto Israel enfrenta invasões e deportações, uma nova configuração geopolítica começa a surgir a leste, na terra da antiga Pérsia. E é justamente nessa região, que mais tarde seria chamada de Irã, que um novo império se levantaria. Um império que teria papel decisivo tanto na história bíblica quanto no cenário que prepararia o terreno para o surgimento de uma nova fé séculos depois. Enquanto Israel enfrentava divisões internas e decadência espiritual, o cenário mundial mudava rapidamente. O Reino do Norte já havia sido levado cativo pela Assíria e o Reino do Sul, Judá, acabaria sendo conquistado pela Babilônia. Jerusalém foi destruída, o templo queimado e parte do povo foi deportada. O que parecia o fim da promessa era, na verdade, uma transição silenciosa para um novo capítulo. É nesse momento que surge um novo poder no horizonte. A Pérsia, liderado por Ciro o Grande, o Império Persa conquista a Babilônia em 539 a.C. De forma surpreendente, em vez de oprimir os povos conquistados, Ciro adota uma política diferente. Ele permite que exilados retornem às suas terras e restaurem seus templos. Entre esses povos estavam os judeus. O livro de Esdras registra o decreto de Ciro, autorizando a reconstrução do templo em Jerusalém. Mais impressionante ainda é que o profeta Isaías, cerca de 2 séculos antes, já havia mencionado Ciro pelo nome, descrevendo-o como instrumento escolhido por Deus. Essa é uma das passagens mais marcantes do Antigo Testamento, pois mostra o Deus da Bíblia agindo sobre impérios estrangeiros para cumprir seus propósitos. A Pérsia, portanto, não é retratada como inimiga, mas como instrumento de restauração. O povo retorna, o altar é reconstruído e o templo é levantado novamente. A aliança continua viva, mesmo após o exílio. Deus demonstra soberania não apenas sobre Israel, mas sobre as nações. É também no contexto persa que se desenrola a história de Ester. Sob o reinado de Assuero, identificado historicamente como Xerxes I, a jovem judia se torna rainha. Quando Amã trama o extermínio do povo judeu, Ester arrisca a própria vida para interceder diante do rei. O decreto de morte é revertido e Israel é preservado mais uma vez. A terra que hoje chamamos Irã foi, naquele tempo, o centro desse império que protegeu e sustentou o povo da aliança. Não havia ainda Islã, nem Alcorão. A religião dominante ali incluía práticas antigas como o zoroastrismo, mas a narrativa bíblica destaca algo maior. O Deus de Israel governava sobre reis persas, dirigindo a história. Esse detalhe é fundamental. A mesma região que um dia foi instrumento de libertação se tornaria, séculos depois, um dos centros do Islã xiita. O território permaneceu, mas a fé mudou. E essa mudança começa a ganhar forma muitos séculos depois, quando surge um homem na Península Arábica afirmando ter recebido revelações diretas de Deus. Se na Bíblia a revelação se desenvolve ao longo de séculos por meio de patriarcas, juízes e profetas, no século VII da era cristã surge na Península Arábica uma nova narrativa religiosa que afirmava restaurar a fé de Abraão. Em Meca, cidade comercial marcada por peregrinações e diversidade espiritual, nasce Maomé. Ele pertence à tribo dos Coraixitas e cresce em um ambiente de tradições tribais e práticas politeístas. Aos 40 anos, segundo a tradição islâmica, Maomé retira-se para a caverna de Hira, onde afirma ter recebido a visita do anjo Gabriel. Ali começam as revelações que mais tarde seriam reunidas no Alcorão. Essas mensagens proclamavam a existência de um único Deus, chamando o povo ao abandono dos ídolos e à submissão total à vontade divina. O termo Islã significa exatamente isso, submissão. A mensagem inicial encontra resistência em Meca.
A crítica ao culto idolátrico e às estruturas tribais provoca perseguição. Maomé e seus seguidores migram para Medina, evento conhecido como Hégira, que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, a comunidade se fortalece e o movimento passa a ter também organização política e militar. Ao longo dos anos seguintes, batalhas são travadas, alianças são formadas e a influência do Islã cresce rapidamente. Após a morte de Maomé, seus sucessores expandem o território sob domínio islâmico de forma impressionante. Em poucas décadas, regiões que incluíam a antiga Pérsia são incorporadas ao novo império religioso. A Pérsia, que outrora havia sido instrumento na restauração de Israel, agora se torna parte do mundo islâmico. Com o tempo, a região desenvolve uma identidade marcadamente xiita, diferenciando-se de outros ramos do Islã. O Irã moderno herda essa tradição, tendo o Alcorão como texto sagrado central. Mas aqui surge uma pergunta essencial para o nosso tema. Se o Alcorão afirma adorar o Deus de Abraão, estamos falando do mesmo Deus revelado na Bíblia? O nome árabe, Alá, significa simplesmente Deus. Cristãos árabes também utilizam essa palavra. Contudo, o entendimento sobre quem ele é, como se revela e como salva a humanidade, apresenta diferenças profundas. Para compreender essas diferenças, precisamos olhar mais de perto como cada tradição descreve o caráter de Deus, sua natureza e sua forma de se relacionar com os homens. E é justamente nesse ponto que a comparação deixa de ser apenas histórica e se torna teológica, revelando distinções que mudam completamente a estrutura da fé. Nas páginas da Bíblia, Deus se revela progressivamente. Desde Gênesis, ele é apresentado como Criador dos céus e da terra, eterno, soberano e pessoal. Ele fala, estabelece alianças, intervém na história e se relaciona diretamente com homens como Abraão, Moisés e Davi. No Sinai, ele revela seu nome a Moisés. Eu sou o que sou. Não é apenas um título, é uma declaração de existência eterna e autoexistente. O Deus bíblico não apenas governa, mas se envolve. Ele escuta o clamor de Israel no Egito, envia pragas contra Faraó, abre o Mar Vermelho e conduz o povo pelo deserto. Ele estabelece leis, mas também demonstra misericórdia. Sua justiça é firme, mas sua fidelidade à aliança permanece mesmo quando o povo falha repetidamente. No Antigo Testamento, Deus é único, indivisível e incomparável. Israel é constantemente advertido contra a idolatria. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse monoteísmo é absoluto. Contudo, ao longo da narrativa bíblica, surgem elementos que mais tarde, no cristianismo, seriam compreendidos como revelações progressivas da Trindade. Já no Alcorão, Deus, Alá, é descrito como absolutamente uno, sem parceiros, sem filhos e sem divisão. A unidade divina é enfatizada de maneira intensa. Qualquer associação de Deus com um filho é considerada erro grave. O Alcorão rejeita explicitamente a ideia de que Deus tenha gerado ou sido gerado. Outra diferença significativa está na forma da revelação. Na Bíblia, Deus fala por meio de diversos profetas ao longo de séculos, culminando, segundo o Novo Testamento, na encarnação de Cristo. Já no Islã, o Alcorão é visto como a revelação final e literal das palavras de Deus, transmitidas a um único profeta em um período específico. O caráter de Deus também é descrito com nuances distintas. No Alcorão, Deus é misericordioso e justo, mas sua vontade é apresentada como soberana e inquestionável, sem necessidade de mediação sacrificial. Na Bíblia, a justiça divina exige expiação e a misericórdia encontra expressão máxima na cruz. Essa diferença se torna ainda mais evidente quando observamos a figura central do cristianismo, Jesus Cristo. É justamente na compreensão sobre ele que a pergunta inicial ganha peso decisivo. Porque no final, entender quem é Deus
envolve entender quem é Jesus. E é aqui que as duas narrativas se afastam de maneira clara. A narrativa bíblica avança por séculos até chegar ao nascimento de Jesus em Belém. Os profetas haviam anunciado sua vinda, descrevendo-o como descendente de Davi, servo sofredor e rei eterno. O Evangelho de Mateus inicia traçando sua genealogia desde Abraão, conectando-o diretamente à promessa feita no início da história. Para o cristianismo, Jesus não é apenas um mensageiro, ele é o cumprimento da aliança. Nos evangelhos, Jesus realiza milagres, ensina com autoridade e perdoa pecados. Ele chama Deus de Pai de maneira íntima e declara unidade com Ele. Afirmações como "Eu e o Pai somos um" tornam-se centrais na compreensão cristã sobre sua natureza divina. A crucificação e a ressurreição não são eventos secundários, são o núcleo da fé cristã. Segundo o Novo Testamento, a morte de Jesus na cruz é o sacrifício definitivo, cumprindo aquilo que foi simbolizado no Monte Moriá com Isaque. O sangue derramado estabelece uma nova aliança. A ressurreição confirma sua identidade como Filho de Deus. A salvação, então, não é obtida por obras humanas, mas pela graça mediante a fé. No Alcorão, Jesus, chamado Isa, também ocupa posição elevada. Ele é descrito como nascido de forma milagrosa, filho da Virgem Maria e como realizador de sinais. É considerado Messias e profeta importante. Contudo, o Alcorão rejeita que ele seja filho de Deus e nega sua crucificação como evento consumado da forma descrita no Novo Testamento. Essa divergência é central. Para o Islã, Jesus não morreu na cruz da maneira apresentada pelos evangelhos. Deus o teria elevado a si. Não há expiação substitutiva nem ressurreição como fundamento da redenção. A salvação está ligada à submissão à vontade de Deus e à prática fiel dos mandamentos revelados. Assim, embora o nome Jesus apareça em ambas as tradições, o significado teológico é profundamente distinto. No cristianismo, ele é o próprio Deus encarnado. No Islã, é um grande profeta, mas não divino. A pergunta é o mesmo Deus? Inevitavelmente passa por essa diferença sobre quem é Cristo. E essa divergência não se limita à identidade de Jesus. Ela se estende à compreensão de como o ser humano é salvo, qual é o caminho para a vida eterna e como a história terminará segundo cada tradição. É justamente aí que nossa análise alcança seu desfecho histórico e profético. Ao longo da narrativa bíblica, desde Gênesis até o Apocalipse, a história caminha em direção a um clímax: redenção e restauração. Após a ressurreição de Jesus, os apóstolos anunciam que ele voltará para julgar vivos e mortos. O livro de Apocalipse descreve um cenário de juízo, separação e estabelecimento de novos céus e nova terra. A salvação é apresentada como dom da graça, fundamentada na obra consumada de Cristo. Na teologia cristã, o problema central da humanidade é o pecado herdado desde a queda em Gênesis 3. A justiça de Deus exige pagamento, mas seu amor provê substituição. O sacrifício de Cristo resolve essa tensão. O ser humano não pode salvar a si mesmo por méritos próprios, depende da intervenção divina. A eternidade é definida pela resposta a essa obra redentora. No Islã, a compreensão é diferente. Não existe conceito de pecado original da mesma forma que no cristianismo. Cada pessoa nasce pura e é responsável por suas próprias escolhas. O juízo final é descrito como o momento em que as ações serão pesadas. Boas obras e más obras são avaliadas e a misericórdia de Deus é determinante para o destino eterno. Ambas as tradições falam de ressurreição e juízo, mas os critérios divergem. No cristianismo, a confiança está na pessoa e na obra de Jesus. No Islã, está na submissão fiel a Deus e na obediência à revelação do Alcorão.
Essa diferença molda toda a estrutura espiritual das duas religiões. Interessantemente, o Islã também aguarda a volta de Jesus, mas não como Filho de Deus que consumou a redenção na cruz. Ele retornaria como sinal do fim dos tempos, reafirmando o monoteísmo puro e derrotando o engano. Já no cristianismo, o retorno de Cristo é a manifestação final do reino já inaugurado. Assim, quando perguntamos se o Deus do Irã é o mesmo Deus da Bíblia, percebemos que a raiz histórica parte de Abraão, mas o desenvolvimento teológico segue caminhos que se separam em pontos decisivos. A identidade de Jesus, a natureza da revelação, a compreensão da salvação e o destino eterno. E depois de percorrer toda essa trajetória, de Abraão à cruz, da Pérsia Antiga ao surgimento do Islã, chegamos ao momento de refletir sobre o que tudo isso significa para quem deseja compreender profundamente sua fé e o cenário espiritual do mundo atual. Depois de atravessarmos séculos de história, desde o chamado de Abraão, passando pelo Monte do Sacrifício, pela formação de Israel, pelo Império Persa, até o surgimento do Islã e suas diferenças teológicas, uma coisa fica clara. Embora exista uma raiz histórica comum, o desenvolvimento da fé cristã e da fé islâmica segue caminhos que se separam no ponto mais decisivo de todos, Jesus Cristo. A Bíblia revela um Deus que não apenas governa de longe, mas que entra na história, assume forma humana e entrega a própria vida para redimir o homem. O Deus das Escrituras não é apenas Criador, legislador e juiz. Ele é Pai, Salvador e Redentor. Na cruz, justiça e misericórdia se encontram. Na ressurreição, a promessa feita a Abraão encontra seu cumprimento pleno. Enquanto outras tradições falam de submissão por meio de obras e obediência rigorosa, o Evangelho proclama graça. Não é o homem tentando alcançar Deus por méritos próprios. É Deus descendo até o homem para salvá-lo. Essa diferença não é pequena. Ela define o destino eterno. Entender essas distinções não deve gerar ódio, mas clareza. Não deve produzir arrogância, mas convicção. O cristão precisa saber no que crê, por que crê e como essa fé se desenvolveu ao longo da história. Quando o mundo fala sobre guerras, nações e religiões, nós olhamos além da geopolítica e enxergamos o cumprimento progressivo da história que começou em Gênesis. O Deus da Bíblia continua soberano sobre nações, assim como esteve nos dias de Ciro, de Ester e dos apóstolos. Ele não perdeu o controle da história, e o centro dessa história continua sendo Cristo, crucificado, ressuscitado e prometido para voltar. Se este vídeo abriu sua mente e fortaleceu sua fé, não guarde esse conhecimento apenas para você. Se você chegou até aqui, já percebeu que aqui no canal nós não tratamos a Bíblia de forma superficial. Nós mergulhamos na história, conectamos passado e presente e revelamos detalhes que poucos explicam. Então já deixa o seu like agora, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam entender o que está acontecendo no mundo à luz das Escrituras. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, principalmente os que vão continuar explorando profecias, história bíblica e os acontecimentos atuais sob uma perspectiva cristã profunda. Se você quer ir ainda mais fundo, torne-se membro do canal. Os membros recebem conteúdos exclusivos, antecipados e estudos mais detalhados que não são liberados para o público geral. E sempre que aparecerem produtos recomendados ao longo dos vídeos, saiba que ao adquirir por eles, você ajuda diretamente a manter o canal ativo e a expandir essa mensagem. Escreva aqui nos comentários: eu escolho permanecer firme na verdade do Evangelho. Isso também fortalece o alcance do vídeo e cria uma comunidade de fé aqui nos comentários. Obrigado e fique com Deus.